Muitas pessoas têm pavor de cobras. Esta é uma questão séria que até tem um termo científico chamado de herpetofobia. Muitas pessoas não suportam a imagem de uma cobra e ficam gravemente traumatizadas ao encontrar até mesmo uma cobra inofensiva na floresta. É difícil imaginar o que uma pessoa com tal fobia poderia sentir ao ver uma cobra enorme que pode engolir um crocodilo inteiro. E este não é um personagem de conto de fadas ou de um filme de terror. Este monstro realmente viveu em nosso planeta. Os cientistas descobriram seus restos recentemente em 2009. Ou talvez ainda vive em algum lugar? Apresento a vocês a Titanoboa, a maior e mais terrível cobra de todos os tempos. Agora você vai obter as respostas a todas as suas perguntas. Quão grande era em comparação com os dinossauros? Quão forte era? Quem poderia matar? Por que a Titanoboa pode reaparecer? E muitos outros fatos interessantes. Titanoboa. Estas foram escavações bastante rotineiras realizadas durante a expedição de um grupo de investigação internacional. O grupo foi liderado por Jonathan Block, paleontólogo de vertebrados da Universidade da Flórida, e Carlos Jaramillo, paleobotânico do Smithsonian Tropical Research Institute no Panamá. Eles estavam trabalhando na bacia amazônica, nas minas de carvão da formação Cerrejón El La Guajira, Colômbia. De repente, cientistas se depararam com algo extremamente incomum que causou grande agitação no mundo científico: os restos de cobras antigas do tamanho que nunca havíamos imaginado antes. De acordo com cálculos preliminares, descobriu-se que essas cobras tinham até 14 metros, são 46 pés, ou até mais, e pesavam pelo menos 1 tonelada. Essas enormes cobras viveram na era do Paleoceno médio e tardio, cerca de 60 a 58 milhões de anos atrás. Na verdade, logo após a extinção de todos os dinossauros não aviários. E isso não foi exceção à regra. No total, foram descobertos fósseis de até 30 indivíduos. E não apenas vértebras, mas até 3 crânios inteiros. Portanto, não há dúvida, o panteão dos antigos monstros gigantes agora tem outro espécime terrível. À primeira vista, pode parecer que o tamanho de 14 metros não é nada de especial. Bem, não é 1 quilômetro. Além disso, é apenas 3 metros mais comprida do que a maior anaconda gigante já registrada, que tem 11,43 metros de comprimento. Mas isso é apenas à primeira vista. Mesmo se você pensar sem uma ilustração visual, a Titanoboa é 1/3 maior que a anaconda gigante. E se você olhar para uma representação visual e compará-la com uma pessoa, ela se torna um pouco desconfortável. Preparados? Aqui está um infográfico esboçado e bastante sem graça. Aqui está uma Titanoboa de cima. Já é bastante impressionante o quão pequena a figura humana parece. Mas os entusiastas deram seu trabalho de recriar uma Titanoboa do tamanho normal em toda a sua glória e dimensões. Uma das reconstruções mais famosas está na exposição Smithsonian Institution. Aqui está. Como podem ver, nada de especial, apenas uma cobra enorme comendo um crocodilo. E esta não é a fantasia de um artista. Os pesquisadores encontraram muitas partes do esqueleto fossilizado na bacia amazônica, e eles são incríveis. A única coisa é que não podemos dizer nada com certeza sobre a cor. Muito provavelmente a Titanoboa tinha coloração de camuflagem, como a Piton moderna, um tom verde escuro de escamas e manchas anulares escuras em todo o corpo. Mas não há necessidade de adivinhar os tamanhos. Aqui está outra comparação. Esquerda, vértebra Titanoboa. O que está à direita, o que você acha? Uma vértebra de uma cobra de jardim ou uma víbora comum? Bem longe disso. Esta é a vértebra de uma anaconda, a maior cobra da atualidade. Embora os dinossauros já estivessem extintos naquela época, seria interessante imaginar como a Titanoboa coexistiria com outros répteis gigantes.
Vamos pegar um dos dinossauros mais reconhecidos e também os maiores, o Diplodocus. De acordo com algumas estimativas, esses monstros atingiram uma média de 27 metros e podiam chegar a até 35 metros, da ponta do focinho até a ponta da cauda. Ou seja, como podemos ver, o comprimento da Titanoboa mal chegava à metade do comprimento médio do Diplodocus. No entanto, seu peso diferia dramaticamente. Com base em várias estimativas, o Diplodocus pesava de 20 a 80 toneladas. Com uma massa de até 1 tonelada, a Titanoboa certamente não poderia competir com tal monstro. Para o Diplodocus, a Titanoboa nada mais era do que uma insignificante correndo e sempre atrapalhando. Embora com toda a justiça devamos mencionar que a cobra ainda era muito formidável e provavelmente chegava a 1 metro de espessura, no máximo o Diplodocus provavelmente poderia tropeçar nela. Para animais menores, por outro lado, a Titanoboa certamente significaria problemas se tivesse a infelicidade de encontrar uma. Olhando para a reconstrução, parece que este monstro poderia engolir não só um crocodilo, mas um rinoceronte inteiro. Mas foi mesmo assim? No início, cientistas tinham certeza de que a Titanoboa era uma predadora de topo bastante feroz e subreptício. Tal como as pitons, poderia ter perseguido as suas presas, apanhando-as desprevenidas, colocando-as em um abraço mortal, estrangulado e depois engolindo-as inteiras. De fato, fisicamente, uma Titanoboa era provavelmente forte o suficiente para quebrar todos os ossos e estrangular um animal do tamanho de um cavalo. De acordo com várias estimativas, a força de contração do abraço desta cobra pode chegar a 30 quilos por centímetro quadrado. Falando sério, acreditava-se que a Titanoboa comia crocodilomorfos no almoço. Mas ainda assim a comunidade científica não foi totalmente unânime sobre isso. David Paulley, professor da Universidade de Indiana, acreditava que, entre outras coisas, essa enorme cobra comia peixe. Como outros estudos mostraram, as conclusões sobre a Titanoboa comedora de crocodilos estavam longe da verdade. Na verdade, a Titanoboa era mais como uma baleia azul ou um tubarão-baleia. Tendo um tamanho enorme, comia de tudo, principalmente peixe. Como chegamos a esta conclusão? Ninguém menos do que um dos descobridores da Titanoboa, Jonathan Block. No entanto, ele pensou assim desde o início. Em 2013, Block e colegas publicaram um novo artigo relatando as descobertas dos crânios da Titanoboa. Graças a eles, os pesquisadores puderam esclarecer as características estruturais da cabeça da cobra e, portanto, sua dieta. Descobriu-se que a Titanoboa tinha muitos dentes palatinos e laterais. Além disso, eles não eram muito duráveis. Isso significa que a Titanoboa comia principalmente animais relativamente pequenos que não podiam combatê-la, mas ao mesmo tempo eram escorregadios, ágeis e propensos a escapar. Características estruturais semelhantes foram encontradas em cobras superiores modernas que comem principalmente peixes. Com base nisso, os cientistas concluíram que a cobra mais terrível de todos os tempos era de fato uma pescadora profissional, relativamente lenta e desajeitada no chão, mas bastante ágil na água. Em um ambiente natural próspero, era improvável que a Titanoboa tivesse problemas com fontes de alimento. Com seu tamanho e força formidáveis, a cobra em si definitivamente não era a presa imediata de ninguém, mas pode muito bem ter tido inimigos naturais, por exemplo, a tartaruga gigante Carbonemis. Isso é sugerido pelo fato de que os restos dessas tartarugas são frequentemente encontrados em pântanos e lagos ao lado dos restos de Titanoboas. Sua concha tinha 1,7 metro de comprimento. Elas certamente não caçavam umas às outras, mas provavelmente lutavam por comida de vez em quando, porque as Carbonemis comiam o mesmo peixe e até caçavam da mesma maneira, usando disfarce. Em tais lutas, a Titanoboa tinha muito menos probabilidade de vencer, apesar de ser significativamente maior. A Titanoboa dificilmente poderia superar a poderosa concha da tartaruga e mandíbulas esmagadoras. Mas por mais formidáveis que fossem os concorrentes da Carbonemis, se a Titanoboa sobrevivesse até hoje, teria de enfrentar um inimigo verdadeiramente feroz, cruel e invencível: nós.
Não é preciso dizer que estas cobras gigantes seriam muito valorizadas pelos fabricantes de bens de luxo. Os produtos de pele de cobra ainda são incrivelmente caros e são procurados pelo público sofisticado. Muito provavelmente, se a titanoboa conseguisse sobreviver até hoje e evitar ser morta, estaria sob a mais estrita proteção internacional. E devido à sua extrema vulnerabilidade, seria uma espécie excepcionalmente rara à beira da extinção. Por outro lado, o habitat em si seria bastante favorável porque a titanoboa não se cruzaria muito com as pessoas. Com todas as suas grandes e pequenas massas de água, a bacia amazônica é um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Até agora, mais e mais novas espécies animais estão sendo descobertas lá, o que nem podíamos imaginar antes. Então, talvez a titanoboa ainda exista, nós simplesmente não a encontramos? Infelizmente, não. Uma espécie biológica tão grande deixaria sem dúvida alguns vestígios, e ao longo de tantos anos observando a área, teríamos encontrado pelo menos os sinais indiretos. Mas só encontramos restos fossilizados com dezenas de milhões de anos. Mas ninguém diz que esses monstros não apareceriam no futuro. Está dizendo que é impossível? Bem, certamente parece que sim, porque eles reapareceriam. Mas, na verdade, é aqui que fica interessante. Para entender por que esses monstros podem aparecer no futuro, precisamos olhar para o passado, especificamente nas condições que possibilitaram o seu surgimento. Para começar, vamos lembrar que os gigantes estavam prosperando naqueles dias. De samambaias gigantes a libélulas gigantes, para não mencionar espécies de dinossauros muito diversas. É claro que temos enormes baleias, elefantes e sequoias agora. Mas sejamos honestos, há muito poucos gigantes reais. Isso não está nem perto do número de gigantes monstruosos que percorreram a Terra durante milhões de anos. Mas por que foi assim? E para onde foram todos? Na maior parte, o gigantismo de certas espécies foi causado por diferentes fatores. Mas quanto aos répteis, eles têm uma característica muito específica. A maioria deles é de sangue frio ou oiquilotérmico. Este termo denota animais de uma temperatura corporal instável que muda com base na temperatura do ambiente externo. Como criaturas de sangue quente, podemos manter nosso padrão de 36,6 graus Celsius por dentro. As cobras, por outro lado, precisam do ambiente para fornecer essa temperatura. É por isso que os répteis adoram aproveitar tanto o sol. Eles precisam de calor como o ar. Assim, os restos da maior cobra da história da Terra sugerem um clima tropical incrivelmente quente de 60 milhões de anos atrás. A uma temperatura média inferior a 30 graus Celsius, uma piton com o peso de um urso polar e o comprimento de uma baleia cinzenta não poderia sobreviver e, além disso, atingir tal tamanho. A titanoboa tornou-se outro argumento para os cientistas provarem um fato importante. 58, 60 milhões de anos atrás, a temperatura média anual nos trópicos era provavelmente 30, 34 graus Celsius. Por quê? As enzimas envolvidas no metabolismo de quase todos os organismos terrestres funcionam melhor a temperaturas entre 35 e 40 graus Celsius. Naturalmente, o corpo gasta frequentemente alguma energia extra no aquecimento. Isso significa que o tamanho das criaturas de sangue frio se correlaciona com a temperatura média anual. Se assumirmos que o metabolismo da titanoboa era semelhante ao das cobras modernas, então precisava de uma temperatura média anual de 30 a 34 graus, que é 6, 10 graus mais alto do que pensávamos anteriormente. E qual é a situação atual com o clima nas últimas décadas? Isso mesmo, aquecimento global. Não queremos assustar ninguém, mas com a dinâmica existente podem surgir condições propícias ao surgimento de monstros como a titanoboa no futuro. É claro que estar próximo da civilização humana, com todos os seus efeitos nocivos sobre a natureza, dificilmente ajudaria a selva amazônica a criar uma nova encarnação da titanoboa. Mas ainda assim, de acordo com muitos paleoclimatologistas, o planeta testemunhará uma especiação muito interessante no futuro.